Doutor Levimar, existem estatísticas provando que a diabetes está se tornando uma epidemia, ou está crescendo as incidências e as causas estão sendo também pesquisadas? Como é que isso vê? Com certeza, Maurício. Na verdade, são estatísticas que estão bem correlacionadas, inclusive com o aumento da obesidade mundial, né? Mas, inclusive na criança. A gente hoje tem um número, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, de 25% das crianças com sobrepeso. E hoje, aquele diabetes do tipo 2 que eu falei no início do programa, que acomete mais adultos, né, acima de 40 anos de idade, hoje a gente tem o diabetes do tipo 2 aparecendo em crianças. Então, a gente espera agora para 2025, 330 milhões de diabéticos no mundo. Ou seja, é uma epidemia de diabetes relacionado à genética, relacionado aos hábitos, né, de praticar esporte, ao sedentarismo e à própria obesidade, à má alimentação. Então, com certeza, tem feito que aumente esse número assustador de diabetes. Assustador esse fenômeno, né, da criança adquirir o tipo 2, né, que até então só adulto. Porque mais por causa do sobrepeso. Em relação ao sobrepeso. E por que esse sobrepeso está acontecendo agora, né? As crianças nossas hoje, elas não têm tempo para praticar esporte, até é uma questão de segurança. Antigamente, né, a gente jogava bola na rua, né? Eu falo pique-esconde, brincar de pique, né? A mãe da rua, é. né? Então a criança se comportava de uma maneira diferente. A própria bicicleta, o patinete, o kitnet. E hoje a criança está na frente da televisão, do computador, né? E a gente não está deixando mais essa criança ganhar o espaço físico que ela merece. E o desenvolvimento das duas é igual? E em relação... Por exemplo, o tipo 1, ela se desenvolve rapidamente, você já percebe. A outra, ela já tem um pouco mais de dificuldade para perceber. Mas na hora que o paciente ele vai tendo o mesmo sintoma? Os sintomas da descompensação glicêmica são semelhantes, né? Aquilo que você disse no início, a boca seca, beber muita água, a perda de peso que pode acontecer nos dois, um cansaço inexplicável, ele chega a ter uma letargia, uma preguiça de fazer as coisas. Então isso acontece nos dois tipos quando a glicose está alta. Eu costumo dizer, até nas minhas aulas, né, de fisiologia, para os meus alunos, que são duas doenças completamente diferentes. E em comum elas têm apenas o aumento da glicose. Por quê? O diabetes tipo 1, a manifestação é aguda. A criança, de uma hora para outra, ela para de produzir insulina, ela emagrece a olhos vistos. Se é um bebezinho, a mamãe percebe formiguinha na fralda, né? Ela emagrece, ela se desfaz, né? Por quê? A insulina, por ser uma hora anabolizante, é ela que pega aminoácidos junto com aminoácidos e forma proteína, que é a nossa musculatura. Ela pega ácido graxo, junta com glicerol. Isso, palavra de médico, né? Forma gordura. Então ela começa a catabolizar, ou seja, ela começa a quebrar. E ela pode desenvolver um quadro agudo do que a gente chama de cetoacidose diabética. E isso é um quadro que requer um CTI, requer uma medida emergencial. Já o diabetes do tipo 2, ele vai ficar 8, 12 anos acordando à noite, mas isso foi porque meu jantar foi um pouquinho mais salgado. Aí ele acostuma com aquele sintoma. E, na verdade, ele já está apresentando sintomas do diabetes. Então, quando é feito o diagnóstico, a gente já tem que investigar mais a fundo, pesquisar se ele já não tem uma complicação em decorrência de 8 anos sem tratamento.